A Dinapac era uma empresa muito tradicional no mercado mundial. É uma marca sueca, de origem sueca, que iniciou-se em 1934, foi quando a firma começou. E aí a firma se desenvolveu ao longo desse tempo, se expandiu para o exterior, né? E o que acabou acontecendo com a Dinapac, ela pertenceu a vários grupos. E nos últimos 15 anos ela sofreu várias alterações de posse, né? Ela foi vendida umas 3 vezes para diferentes grupos. E quando o grupo Atlas Copco comprou a Dinapac, uma brincadeira até que acontecia conosco era: e aí, quando é que vocês vão ser vendidos de novo, né? E o grupo Atlas Copco, depois de 3 outros grupos que haviam comprado a Dinapac, comprou a empresa, investiu na empresa justamente com o intuito de manter os produtos da Dinapac dentro do portfólio dela. Ela estava com uma estratégia de crescimento e de expansão dentro do segmento de construção, e ela entendeu que os produtos da Dinapac, justamente pela força, pela tradição que a marca tinha no mundo, né, podiam dar vamos dizer assim, essa força que ela precisava, esse impulso que ela precisava dentro do segmento de construção. Então, desde o início, nunca foi interesse da Atlas Copco comercializar a Dinapac como um produto, vamos dizer, né? A empresa toda. Pelo contrário, a ideia sempre foi incorporar os produtos dentro do seu portfólio, né? E é isso que o objetivo da gente estar aqui hoje na feira, mostrando, vamos dizer assim, a nova identidade visual dos nossos produtos, é justamente uma forma de responder a todos aqueles que sempre nos perguntaram: e aí, quando é que vocês vão ser vendidos de novo? Não, nós não vamos ser vendidos de novo. Nós hoje fazemos parte do portfólio de produtos da Atlas Copco. A Atlas Copco não só nos permitiu colocar a marca dela nos rolos, mas nos emprestou também a identidade visual da sua linha de produtos. Então hoje a cor que hoje nos identifica é a mesma cor de todos os outros produtos da linha de construção da Atlas Copco, e isso nos faz, de uma certa forma, integrar essa família de forma definitiva, e a gente espera que por muito tempo. Ocorreu um crescimento bastante grande no mercado brasileiro, principalmente, mas eu acho que não foi uma coisa específica vamos dizer assim, da Dinapac dentro da Atlas Copco, só em função disso, né? O mercado brasileiro, de modo geral, nos últimos 7 anos, ele mostrou um crescimento bastante interessante, apesar de, né, sempre existe uma incerteza muito grande do que acontece. A gente tem várias circunstâncias sempre nesse país que nos levam a duvidar das nossas próprias previsões, né? A única previsão que a gente consegue acertar é aquela que a gente faz que não vai acertar a previsão, né? Então, mas de um modo geral houve um crescimento, sim, e eu diria que a Dinapac pôde aproveitar esse crescimento com o auxílio e com o suporte do grupo. O que a gente sente mais notadamente é o grande interesse e o grande aporte de investimentos, de novo, em desenvolvimento de produto. Nós estamos vendo, nesses últimos 7 anos, provavelmente um desenvolvimento tecnológico nos produtos que a gente não via nos últimos 15 anos. Então isso tudo realmente traz para nós um ânimo bastante grande de ver que realmente as coisas estão se desenvolvendo e estão crescendo. E a gente espera crescer, continuar crescendo junto com o mercado e aproveitando as oportunidades que apareçam. A Dinapac, eu diria que ela tem uma participação ainda bastante expressiva. Somos líderes ainda no Brasil, apesar de cada vez mais ameaçados por outros produtos excelentes que todo ano e a todo momento entram no nosso mercado. O Brasil hoje é um mercado aberto, ainda que com algumas restrições ou algumas dificuldades à importação, mas ele é um mercado aberto. Hoje o cliente ele pode encontrar e pode buscar qualquer alternativa a nível de produtos, e nossos concorrentes de nível mundial hoje já se encontram aqui no Brasil. Então, empresas que chegaram a questão de 3 anos, 2 anos, que cada vez mais buscam a sua participação no mercado, elas têm ameaçado essa liderança que a gente ainda mantém. Não está sendo fácil, a gente luta todo dia
Hoje eu diria que está bastante difícil manter essa liderança. Eu acredito muito mais nas possibilidades e nos potenciais que a gente vê hoje, ligados às concessões, ligados às obras de infraestrutura que realmente são necessárias no país, do que nesses eventos específicos. Eu diria que a Copa do Mundo foi para nós, durante uns 2 anos passados, vamos dizer assim, um grande motivador, uma grande expectativa se criou e se gerou em relação à existência da Copa do Mundo aqui no Brasil como um alavancador de negócios. Isso, na verdade, não diria que não aconteceu, eu diria que aconteceu, mas num nível muito, muito pequeno. A expectativa era muito maior. Eu não digo só por mim, eu digo pelas outras divisões do próprio grupo, que tem outros, vamos dizer assim, segmentos ou nichos em que atua. E eu diria que as expectativas ficam muito longe realmente do que aconteceu. Alguma coisinha sempre acontece, mas também é uma grande incógnita para nós. O que vai acontecer em 2014? Quando nós já tivemos aqui no Brasil, que a gente se lembre pelo menos, porque eu não era nascido em 50, sou velho, mas nem tanto, então eu não lembro, sinceramente, quando é que nós tivemos no nosso país um ano que tinha uma Copa do Mundo e uma eleição para presidência e governadores ao mesmo tempo? Então isso era uma grande incógnita para nós, né? O que vai acontecer no mercado? Será que o mercado vai ser alavancado por esses 2 eventos? Não vai? Como é que fica a situação de contratações dos órgãos públicos? Eles têm que encerrar as contratações agora no meio do ano. Isso nos prejudica, isso nos favorece, nos ajuda ao volume no início do ano. Então tudo isso era uma série de perguntas e de questões que fazíamos a nós mesmos, inclusive em como nos posicionar para o ano de 2014. Fizemos uma aposta, fizemos uma previsão, estamos aí, eu diria, vendendo uma quantidade boa de equipamentos, mas abaixo da expectativa também. O mercado não correspondeu ao que a gente imaginava que ele corresponderia. Muitos projetos ainda, apesar de terem sido licitados, ainda não se iniciaram as obras. Então tudo isso faz com que as decisões se posterguem também na mesma proporção, né? A gente acredita que 2015, pelo que a gente tem conversado com alguns clientes, em outras, inclusive, regiões do país, muitos estão, eu não diria pessimistas, mas eles estão bastante incrédulos em relação a 2015. Então eu acredito que a gente só vai conseguir fazer alguma previsão um pouco mais digna de representatividade a partir do resultado das eleições, né? Eu acredito que vai chegar aquele momento em que o compromisso de atrasar os projetos e a própria vida do cidadão brasileiro vai entrar num regime próximo do colapso. Ou as coisas acontecem definitivamente e a gente segue com a nossa vida, ou o Brasil, de uma certa forma, para. Porque as obras de infraestrutura são aquelas principalmente ligadas a vários fatores da nossa vida, do nosso dia a dia, ligadas a escoamento de produção, ligadas à possibilidade nossa não só de importação, como de exportação também. Então, são coisas que a gente enxerga, a gente fala, o próprio comércio nosso, a própria geração de riqueza nossa, está ligada a essas obras de infraestrutura, essa necessidade nossa de infraestrutura, né? E realmente a gente não vê muitas alternativas. Infelizmente, e aí eu vou dizer que é uma opinião mais pessoal do que qualquer outra coisa, vou falar mais por mim, a gente tem uma economia e a gente tem um setor econômico muito atrelado à política, ainda. E isso eu acho que é um fator de atraso profundo. A gente tem outros exemplos, por exemplo, na América do Sul, os vizinhos aqui, não vizinhos diretos, mas o Chile é um exemplo bastante interessante a gente observar. É um país pequeno, tem uma economia não com a pujança que nós poderíamos ter ou com o potencial que nós temos. E é um país extremamente sadio, é um país que não sofre nenhum tipo de alto e baixo com relação à alteração política. Quer dizer, eles negociaram essa situação em algum momento no passado deles, há 20, 30 anos atrás, não sei, em que eles conseguiram essa negociação de dizer, olha, aconteça o que acontecer na política, a economia vai ter um caminho e nosso compromisso como políticos vai ser garantir esse caminho, a economia trilhar esse caminho que a gente está traçando. E o resultado a gente observa hoje, é um país
tranquilo, é um país desenvolvido, é um país, inclusive, que lá fora, na Europa, a gente tem a oportunidade de conversar com vários colegas e amigos europeus, é um país, inclusive, que hoje lá fora é extremamente respeitado, justamente por essa condição que atingiu. Atingiu um grau de maturidade, de desenvolvimento, que eu sinceramente acho que nós ainda estamos muito longe de atingir, por essas características nossas, né? Por várias outras coisas que eu acho que de repente fogem até um pouco aqui do objetivo da nossa conversa, mas que infelizmente acabam afetando o nosso segmento, né? E nós somos muito dependentes do investimento público. O setor de máquinas e equipamentos para obras de infraestrutura, ele é bastante dependente do investimento público, né? A expectativa nossa são esse programa de concessões. Tivemos aí um susto quando algumas concessões não tiveram nenhum interesse por licitantes, então isso nos assustou um pouco. Será que é tão ruim assim o programa, né? Que não há um interessado em participar dele? Então essas coisas, esse tipo de coisas que realmente causam os sobressaltos aqui do nosso lado, né? Que a gente vive na expectativa, a gente vive lendo, vendo o que acontece para ver até para onde a gente direciona os esforços, né? E cada vez que acontece uma coisa dessas, a gente não sabe se tira o pé do acelerador, se afunda mais, se muda a direção, né? Fica aquela indecisão danada. E a gente vê isso, inclusive, muitos clientes, a gente conversa com clientes que são aí conhecidos nossos, alguns nossos produtos, outros de outros produtos também, e a gente conversa com eles e o que a gente percebe é uma incerteza muito grande. Aquele momento, eu acho, aquela tranquilidade que a gente viveu em 2010, principalmente depois saindo de uma crise mundial, onde na época o nosso presidente dizia que aquilo não ia ser uma onda devastadora, nem um tsunami, mas só uma marolinha, né? E a gente saiu da crise realmente em 2009, em 2010, sentindo apenas a marola. Eu acho que houve em 2010 um furor de tranquilidade, de confiança, de que a coisa realmente começaria a andar na direção certa. E depois 2011, 2012 foram anos de uma certa forma decepcionantes, porque a expectativa era muito, muito grande e não se concretizaram. Então isso de uma certa forma trouxe uma certa decepção para nós em todos os aspectos. Não só pelo nosso próprio desempenho enquanto negócio, mas até pelas razões que levaram a esse desempenho, razões políticas, razões que como brasileiro, muito mais do que como executivo dentro de uma empresa, nos aborrece bastante, nos decepciona bastante, nos causa até às vezes um certo constrangimento, até porque nós vivemos em contato com nossos colegas de outros países, da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, e essas pessoas nos perguntam: o que está acontecendo no Brasil, meu Deus do céu? E é muito constrangedor às vezes a gente ter que explicar ou ter que tentar explicar para eles, porque às vezes está muito longe do nível de compreensão deles também, em razão da cultura, em razão da vida que eles levam lá fora. Está muito longe da compreensão deles esse tipo de coisas que acontecem aqui conosco, né? Então, acho que